Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Estão conseguindo acompanhar as aulas? A dinâmica está melhor? Me manda um feedback, gente. Me manda aí uma resposta, ver como é que estão as coisas, tá? Agora a gente vai começar o segundo texto, tá? Hoje eu fiz uma breve explanação. Fiz uma breve explanação para vocês, né? Dos parâmetros do último texto. Agora a gente vai começar com o texto sobre o SAEB. É um texto bem interessante. Eu vou fazendo conexões ao longo do texto, tá? Para vocês irem entendendo também as questões. Hoje eu quero explicar só uma coisa para vocês antes, que agora eu virei youtuber, só que não. Eu vou postar os vídeos pelo YouTube, tá? Porque por aqui precisa dar download, às vezes as pessoas não conseguem fazer isso de um modo mais rápido, então eu optei pelo YouTube. Só que com os vídeos gratuitos, né, eles podem só ter 15 minutos, tá? Então eu vou dividindo isso. Hoje eu vou fazer uma aula só desses 15 minutos mesmo, mas vão ter dias que a aula vai ter duas partes, tá? Então não estranhem se o vídeo cortar, é porque eu estou fazendo isso, certo? É por causa do YouTube, porque mais de 15 minutos eles não aceitam a postagem, tá? E por achar mais prático e também mais fácil o acesso para vocês, então vamos fazer assim, tá bom? Então as aulinhas vão ser de 15 minutos, tem aulas que vão ter duas partes, pode ser três partes. Essa aula de hoje é uma parte só, que vai ser a introdução, certo? E eu preciso que vocês me mandem as dúvidas de vocês, tá? Estou pensando a gente fazer aulas já online mesmo, um vídeo aula, tá? Pelo Zoom, mas eu aviso vocês antes, mando o convite e a gente vai fazendo, tá? Para retirada de dúvidas, né? Eu acho que essas aulas assim a gente pode usar mais nesse sentido, né? E as aulas gravadas ficam melhores assim, porque aí vocês também podem pausar o vídeo, enfim, né? Fazer o que vocês acham necessário. Tudo bem? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides que eu fiz para a gente organizar melhor. Minha sugestão é que vocês, por exemplo, peguem esses resumos aí que eu estou fazendo. Muitas partes são do próprio texto de vocês, tá? Então, assim, estou com preguiça de escrever, Daniela. Gente, lembrei, a preguiça é uma inimiga muito, muito ruim, né? Então, assim, mesmo que não dê às vezes para você escrever, o que o ideal é sempre que a gente estude escrevendo, não esquece disso. Já falei 1000 vezes para vocês, vou falar 1001. Então, vocês, por favor, tá? Mas às vezes está na correria, né? Que eu sei que tem gente aí também que está super atribulada, né? Que a gente senta no computador de manhã, sai à noite, enfim. Mas procurem sempre manter os estudos em dia, tá, gente? Com essas aulas gravadas agora, eu creio que fica melhor para vocês otimizarem o tempo de vocês, certo? Esse bimestre eu vou mandar uma avaliação, a gente vai fazer uma avaliação online pelo Classroom, tá? Eu quero fazer isso. Preciso conversar com a Gislaine certinho, acho que ela não vai se opor. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Aqui é a introdução, avaliação, SAEB. Então, hoje a gente vai ficar só nesse aspecto da introdução mesmo, tá bom? Qual que é a configuração aqui? Né? Sempre se precisou fazer um parâmetro avaliativo. A gente passou o texto inteiro do primeiro mêstre discutindo isso, né? Não só nesse momento, em outros também. Mas aqui no texto, ele vai trazer essas informações, ó, que a implantação de um sistema de informações educacionais que abrange todos os níveis de escolaridades foi um cenário, uma coisa muito marcante para a educação nacional. Isso só vai acontecer quando você vai ter as implantações do censo, né? Mas no primeiro momento, os censos não se preocupavam muito com essa questão da escolaridade, né? Perguntavam até quando você estudou, quem tem graduação aqui, enfim. Mas não havia um aperfeiçoamento, tá? Isso mais para frente a gente vai ver também que tem uma rixa em cima disso por conta de questões quantitativas, tá? Mas, enfim, seguindo o fluxo aqui, a gente vê que o principal levantamento estatístico da área, né, foi censo escolar.
diferente do censo do IBGE. Quando a gente falou em censo escolar, eu estou querendo saber da vida total das escolas no Brasil, tá? Sabe-se que muitas vezes esses dados são maquiados, etc. e tal, ou são usados de uma forma maquiada, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Que nesse mesmo censo aí de 86, o governo lançou assim que não havia analfabetismo, né? E os censos posteriores também. O mesmo censo foi usado pela Unicef. A Unicef disse, realmente, não tem analfabetismo, mas o grau de analfabetismo funcional é enorme. O que equivale a dizer que há analfabetos no Brasil, sim, tá? Então, essa ideia do censo escolar, que não era realizada lá desde 86, vai acontecer e vai mudar a perspectiva de como enxergar a avaliação e o papel da educação, certo? Bom, aqui no terceiro item, tá aqui, né? Essa insuficiência na oferta de estatísticas educacionais, porque realmente não havia uma preocupação, principalmente na época da ditadura, tá, gente? Quando a gente passa, né, aí mais de 20 anos sobre a égide da ditadura, onde tudo era controlado, as informações que a gente tinha eram as informações que o governo queria passar. E um país de dimensões continentais como o nosso, é de se estranhar muitas vezes, né, que aqueles dados que eles falavam era a realidade, né? Então, não era bem por aí que caminhava. Então, nesse sentido, né, como havia essa falta de dados reais, de dados quantitativos, tá? Os dados são, quando eu falo quantitativo, gente, vocês lembram disso? Eu estou falando de dados estatísticos, tá? E aí, no caso aqui, que são fundamentais para o gerenciamento do sistema em todos os seus níveis, gerou uma demanda reprimida por dados censitários na área da educação. Então, não haviam os dados, como levantar os dados, e aí vem a ideia do censo escolar, certo? Bom, aqui no último ponto eu coloquei que a demanda por informações de avaliação tem que ser criada uma vez, depende, por um lado, da importância que se dá, né, à qualidade de ensino, e, por outro, a percepção de que tais informações podem ser úteis para a tomada de decisões dos gestores educacionais. Pensando agora no que a gente está vivendo, tá? Se a gente sabe dessa deficiência educacional, e a gente sabe muitas vezes que os dados do SAEB, do SARESP, da Prova Brasil são maquiados, né? Com essa pandemia, a gente teve uma cortina retirada. Porque é o seguinte, existe o sério problema da inclusão digital. Esses alunos muitas vezes não têm acesso à internet. E aí, como é que faz para participar das aulas? Assim, olhando pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo, né, que vocês sabem que eu dou aula no Estado também, isso foi ter que ser reconfigurado de uma hora para outra. Até estava voltando a outra aula agora do pessoal de gestão, falando justamente disso, que todo o planejamento que foi pensado para 2020 foi por água abaixo, com essa pandemia, né? De uma hora para outra, o secretário de Educação teve que reunir toda a sua equipe e falar, gente, o que nós vamos fazer agora? Como nós vamos analisar? Como nós vamos fazer o acesso aos alunos? Então, essa ideia é importantíssima, né? De como a gestão vai chegar para dar as aulas, quem vai ser atingido, como os professores vão trabalhar, que ferramentas a gente vai utilizar. Então, isso que está acontecendo agora no país também vai exigir uma demanda de avaliação, que daqui para frente nós não sabemos mais o que pode acontecer. Uma coisa é fato, essa pandemia está aí. Então, pensando em questões de avaliação e dados avaliativos, né, criando ideias de planejamento, a gente precisa trabalhar com esse dado agora, né? Fazer esse levantamento estatístico no Brasil vai ser necessário. A gente já percebe muitas vezes que muitos alunos não têm acessado às aulas, né, tanto da rede privada quanto da rede pública. Há uma séria deficiência desses alunos entenderem essa linguagem do virtual. Aí vocês vão falar, mas gente, esses alunos, né, os adolescentes, os jovens, já nascem com essa tecnologia, por incrível que pareça, muitas vezes não sabem usar, não conseguem usar, né, ou usam de modo inadequado. Então, a gente também vai ter que fazer uma avaliação disso.
Um exemplo de como eles muitas vezes não sabem se comportar é que às vezes está rolando, agora eles deram um jeito de bloquear isso, né? Mas no aplicativo, por exemplo, estava rolando a aula e embaixo ficava o chat aberto. Gente, eles colocavam assim, que hora que é o recreio? Gente, vamos pular o muro da escola. Gente, vamos nos esconder no banheiro. É para rir, né? Mas é essa falta de maturidade deles, é claro, adolescente, é jovem. Mas o que eu estou querendo dizer é que também não há uma cultura para se comportar no mundo digital, nesse mundo virtual. Então, isso também a gente vai ter que fazer um critério de avaliação. A partir desse momento, 2020, pandemia, certo? Bom, eu vou continuar aqui dividindo a tela com vocês, senão nosso tempo acaba, tá? Bom, então aqui a gente falou dos aspectos gerais, e aqui, usando ainda o texto como parâmetro, né, algumas coisas que ele fala. Por exemplo, no Brasil, durante décadas, a avaliação foi encarada com extrema desconfiança pela comunidade acadêmica, justamente por só levar em conta esse aspecto quantitativo e não qualitativo. Pedagogos e educadores não aceitavam a legitimidade e a validade da avaliação em larga escala, frequentemente interpretada como tentativa de controle. Isso também vinha por conta de resquícios da ditadura, né? Tipo assim, por que eles estão querendo saber disso? Eles estão querendo só controlar. Por que só os dados estatísticos? O que adianta dados estatísticos sem interpretação? Então, houve uma ressalva com isso em relação no primeiro momento. Terceiro ponto aqui, ó. Durante anos, as faculdades de educação baniram, por questão de princípio, as abordagens de cunho quantitativo, que eu já falei para vocês disso. Argumentando que elas impõem uma padronização e esquecia, né, que a gente é um país multicultural, pluricultural, e que cada escola tem a sua realidade, cada região tem a sua realidade. Próximo ponto aqui, até o fim da década de 70, as políticas educacionais estavam voltadas para a expansão do entendimento e a promoção do sistema educacional. Isso aqui também é a época da ditadura ainda, certo? Penúltimo ponto aqui, ó. A avaliação não fazia parte da agenda pública brasileira, porque a qualidade do ensino ainda não havia emergido como uma questão relevante. É importante essa escola estar aberta, isso que importa, né? Como ela funciona, de que jeito ela funciona, não se questionava isso. E a partir dos anos 80, né, isso é uma pressão internacional também, isso aí vem do Banco Mundial, né, dos órgãos internacionais, vem essa pressão para saber sobre as qualidades de ensino, porque aí também vem as políticas sociais querendo dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, e isso passa, obviamente, para a educação. Isso aqui também tem a ver com a educação não formal chegando aqui na América Latina, tá? Mas depois, na próxima aula, eu comento melhor isso com vocês. E aqui os 3 últimos pontos, que a conjuntura econômica e política também favoreceu, né, direto ou indiretamente, a área da educação. Essa volta da democracia vai exigir uma nova reconfiguração. E, finalmente, aqui, ó, a descentralização promovida pelas reformas educacionais, por conta dessas divisões, entendeu? Entre qual que é o papel do Estado, o papel dos governos estaduais e os governos municipais. Cada um, então, apesar de ter uma unidade, cada um se ligando com as suas necessidades específicas, tá? Então, gente, essa aí foi a nossa introdução para o segundo texto, né, que vai falar sobre as questões do SAEB, mas eu vou intercalando, vocês viram assim que o texto é sobre o SAEB, não só, né, várias questões aí eu vou apontando com vocês ao longo do nosso caminho, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula, né, para o segundo bimestre, com o texto 2. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Até mais!